Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Mundo Compartilhado. Eu sou o José JR e tem um cachorro aqui falando mal e a gente vai com o cachorro mesmo, que aqui é pá, vambora. Por quê? Eu tô, segundo take, então vai lá, de novo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mundo Compartilhado. Eu sou o José JR e a gente tá aqui numa gravação muito especial, depois de muito tempo, com o cachorro latindo, com o carro passando na rua, mas a gente tá fazendo uma gravação presencial. Claro, a gente tomou todos os cuidados aqui para quem estiver vendo esse vídeo, tá bom? Tô com uma pessoa muito legal e já digo para você o seguinte, senta, já tô sentado, ó, senta que lá vem história. Estou aqui com a Andressa, minha querida amiga. Primeiro, obrigado. Você não sabe o prazer imenso de estar recebendo você aqui no Mundo Compartilhado. Hoje a gente tem um querido amigo, Douglas, está fazendo uma grande ajuda aí. Vira a câmera pra vocês, eu quero que mostre. Vou fazer ele entrar depois do vídeo. A gente tá fazendo presencial a gravação, né? Como vocês já viram, aí a gente tomou todos os cuidados, todo mundo estava isolado e tudo mais aí. E a gente tá aqui para conversar, porque como eu falei, senta que lá vem história e conhecer um pouquinho a Andressa. Andressa. Tá bom, fala seu nome primeiro, né? Tudo bem? Bom, tudo bem. Meu nome é Andressa Souza dos Reis. Tenho 31 anos e sou da área de TI. Ó, da área de tecnologia e informação. Antigamente chamava de informática, né? Você era moço da informática? Processamento de dados, antigamente. Processamento de dados. Aí depois virou o outro nome, né? Numa bonitinha, né? TI. Mas antes de falar sobre TI, primeira curiosidade que eu queria saber, você por acaso é pé vermelha? Sim. Vermelha, vamos falar. Nascida em Londrina, de 8 meses ainda. Oh. Prematura ainda, Prematura. ó, nasceu, ó, apressadinha ela. 8 meses, que legal. Isso. E a Terra Vermelha aí, sempre esteve aqui, já morou fora? Já... Morei um tempo no Mato Grosso, em Cuiabá, né? Quase, hein? Ó. Eu tô dando uma olhadinha aqui porque o nosso amigo que tá aqui ajudando o Douglas, depois ele vai aparecer, ele também é daquela terra. Ele veio pra cá, na verdade, né? Então, morei uma época em Cuiabá, mas quando eu era mais nova, né? Daí depois voltei pra Londrina e sucesso. O que era mais nova? Você deve saber, né? Porque o mais nova pode estar... Não, eu acho que eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Né? Adolescente, vamos lá. Adolescente, né? E aí, você estudou aqui ou você estudou lá no Mato Grosso? Não, aqui em Londrina mesmo. Uhum. É pra saber, a gente tá aqui em Londrina, tá? Pra todo mundo, a gente tá fazendo a gravação aqui em Londrina, no Paraná, pra quem não conhece, Brasil. E aí você estudou normal as escolas? Eu comecei, né? Estudei uma época em colégio particular, colégio estadual, mas o meu ensino médio foi em colégio estadual mesmo, né? Aí me formei e fui trabalhar, né? Na escola estadual, que legal, né? E qual foi a lembrança mais legal que eu tenho dessa época? Eu tenho uma lembrança de 2004, que eu já não estudava em colégio normal, eu fui para colégio interno, eu estudei. E eu morei lá nessa época com os meus primos. E... Peraí, era colégio interno ou era casa da tia? Colégio interno. Foi eu e os meus primos juntos. Vamos morar junto, todo mundo junto, né? E daí a gente tem uma relação muito assim de irmão mesmo, porque nós moramos juntos, se cuidamos lá, né? Porque a gente morava numa fazenda lá, com um monte de gente, e a gente trabalhava para pagar nossos estudos. Nós éramos bolsistas, né? Então a gente morava lá nesse colégio interno em Cascavel, e a gente trabalhava na roça naquela época. Legal. E lá a gente comia o que plantava, trabalhava na jardinagem, na construção, e era tudo isso daí. Tipo, no meio do mato. E você tinha 16 anos, você falou? Até uns 16 mais ou anos. menos uns 15 anos, mais ou menos. 15 a 16 anos. Eu sou muito ruim de memória, mas acho que é 2004. Então, literalmente... E não virou agrônoma? Foi para a TI? Foi para a área Tinha que de ter virado batateiro, com todo o respeito, do Otávio aos meus amigos agrônomos, né? Um carinhoso de batateiro, né? E uma lembrança que eu tenho muito, né, muito nítida assim na minha cabeça dessa época, é a gente trabalhava na roça, né? E em Cascavel é muito, chama Cascavel porque tem muita cobra, né? É isso aí. Nossa, e daí a gente escutava no meio do mato aquelas cobras chacoalhando assim. O chacoalho da Cascavel? E a gente trabalhando lá no meio do mato. E isso é uma das lembranças, que a gente morria de medo, mas...
Pô, e eu perguntei pra ela qual que é a lembrança mais legal que ela teve, né? E ela falou de lembrar da cobra. Da cobra. Mas a convivência que a gente teve, né, em colégio interno, é que as pessoas acham que é muito ruim morar em colégio interno, mas não é, né? Aquela época foi foi muito legal, assim. A gente se cuidava, trabalhava, estudava. E a gente fez amizade com gente do Brasil inteiro. Eu tenho amigo em Poconé, em Santa Catarina, em São Paulo. Então, que a gente não se vê mais, né? Não conseguiu mais se encontrar, mas a gente sempre mantém contato aí, né? Agora, antes a gente se correspondia por carta, né? Porque lá em 2004... Não tinha, né? Malemar era um Orkut. Acho que a gente revolucionou o correio naquela época, porque a gente se correspondia muito por carta, depois que nós saímos, né, do colégio. Então, assim, eu guardo até hoje, né, minha caixinha de carta lá. Então, eu fiz muitos amigos, né? Essa época foi muito bom. E trabalhei muito também. Na roça, capinou muito, né? Muito inchada na mão. Muito. Que legal. Teve uma época que eu trabalhava na cozinha e lá tinha uns 400 alunos, mais ou menos. Nossa, era grande então. É bem grande. Era um colégio interno, mas fazenda, né? Uma fazenda. Colégio fazenda. Só que era bem rústico porque ele estava bem no começo, né? Então, assim, por exemplo, não tinha vidro nas janelas. Lá em Cascavel era muito frio, então peraí, assim... Você falou rústico é uma era coisa. Era bem rústico. Hoje ele está maravilhoso, né? Tipo, em relação ao que era antes. Mas daí eu trabalhava na cozinha uma época e a gente lavava umas panelas assim, cara... Os caldeirão, né? Eu cabia dentro, assim, eu não dava nem conta de lavar as panelas. Mas são lembranças boas, né? Engraçadas. Qual foi o melhor aprendizado que você teve dessa época aí? Já parou pra pensar? Acho que eu tô fazendo uma pergunta. Porque a gente fala, a gente abraça sem dar um abraço. Né? Então... Fala um. Eu acho que fora a amizade que você já contou aqui pra gente, né? Os amigos que você acabou fazendo. Acho que a maturidade, né? Eu tive uma maturidade muito cedo por começar a trabalhar cedo, né? Tipo assim, lá a gente se virava, tinha que... meu pai e minha mãe tava lá em Cuiabá naquela época, né? Então, a gente quase não tinha telefone para se falar, se precisasse de algumas coisas, né? Então a gente lavava a nossa roupa. Você acabou se tornando mais independente. Mais independente, né? Muito cedo, assim, porque eu já tinha trabalhado antes, né? Essa não foi a primeira vez que eu trabalhei. Então, tipo assim, acho que essa me deixou muito mais madura, porque quando eu fui morar sozinha, tipo, eu já tinha essa experiência de ter vivido, né? Feito muita coisa. Que legal, uma história incrível. Já começamos aqui. Falei que sempre leva em história. Porque, claro que a gente sempre tenta trazer aqui no canal pessoas especiais com histórias que levam muito aprendizado pra gente. E a Andressa é uma dessas. A gente só tá começando aqui. Que é uma inspiração pra mim, pessoalmente falando, tá? Deixar claro aqui pra vocês. Não. É isso aí. Inspiração pessoal pra mim. E aí, depois do colégio, lá em Cascavel, você foi fazer a faculdade? Não, eu voltei pra Londrina. Né, eu tinha uns 17, acho que eu tava para fazer 17 anos quando eu voltei para Londrina, né? E daí comecei a procurar emprego, porque antes, né, desse período eu nunca tinha tido registro. Eu comecei a trabalhar com 13 anos mais ou menos. E nunca tinha registro, então quando eu completei 17 eu falei assim, não, tô perto dos 18, vou procurar alguma coisa que me dê um registro na carteira, né? Daí eu fui, tipo, mandando currículo até que eu consegui o meu primeiro emprego. Eu tava para fazer 18 anos, isso. Que foi em 2008. Então, nesse período aí eu fiquei procurando, trabalhei em alguns outros lugares informais também, tipo, naquele carro de loucura de amor. Peraí. Vamos contar essa história de novo, que é muito legal. Você trabalhou num carro de loucura de amor. Primeiro você tem que contar para as pessoas que estiverem assistindo o que é um carro de loucura de amor. Porque eu acho que não existe mais há muitos anos, né? O que era um carro? Aquela época, né, como não tinha... O acesso à internet era muito pouco, né? Então as pessoas costumavam muito mandar recados via telefone, que eram as telemensagens, né? E tinha aquele carro da loucura de amor, que acho que as pessoas ainda recebem algumas até hoje, né? Que esses dias eu vi aí passar na rua. Então, a minha patroa, ela, tipo assim, mandava lá, alguém mandou lá na UEL. Aí os estudantes morriam de vergonha, né? Daí falava o nome da pessoa, aí lia o recado. Era um carro todo equipado. Isso, cheio de coração. É de amor, né? O
O recado, mesmo que não era de amor, o carro era. O anjinho, assim, com aquele... O cupido, né? Cupido, isso. E daí a gente ia nos lugares e tal. Às vezes eu ficava atendendo, passando as telemensagens pelo telefone, né? E às vezes eu ia com ela ver os outros passando vergonha. Tipo, né? Falando Você deu lá. boas risadas, né? Nossa, bastante. Boas risadas. Boas, porque a minha patroa, ela era muito engraçada, assim, porque a gente fazia telemensagem dia de domingo e sábado à noite. E ela às vezes bebia. E daí ela ia nos lugares e trocava o nome das pessoas. Aí, tipo, a pessoa chamava Kelly, ela chegava lá, tipo, Marina, nada a ver. Então, tipo assim, a gente passou algumas vergonhas com isso. Mandou o recado errado ainda. Mas era bem engraçado. Que legal. Depois dessa história de amor aí, recados do coração. Né? Aí eu fui... Bom, acho que esse foi... Até quando eu entrei no meu primeiro emprego registrado, eu fazia ainda alguns trabalhos com ela, né? Depois... E eu saí porque, né? Eu tive o meu registro lá. Então, eu entrei na empresa de TI realmente, que eu fiquei por um pouquinho mais de 11 anos. Entrou na empresa de? De TI, né? Mas você já era da TI, não? Não, eu não tinha me formado ainda, né? Tipo, então você entrou na faculdade? Não, eu entrei na faculdade bem depois. Ah, você arranjou um emprego na empresa de tecnologia? Isso, para depois... Como, assim, eu sempre gostei muito da área de tecnologia, né? Geralmente a pessoa, né? Assim, tipo, desde criança, meu pai também me incentivava bastante. Meu pai mexia muito com eletrônica, com conserto de computador. Então eu sempre tava vendo ele, tipo, criando coisa, fazendo coisa e juntando um monte de coisa em casa. E assim, sempre aprendi com ele, né? Uma vez eu ganhei de presente dele um multímetro. Nem sabia pra que usava, mas daí pra que serve? Vamos lá, pra que serve um multímetro? Pra você medir carga de bateria, né? Tipo essas coisas. Tomada, essa 210 e outras formas de medir. Outras formas não, outras medidas, né, que a gente consegue tirar no multímetro. Dos eletrônicos, computador, tomada, essas coisas todas. Então, acho que é incentivado por ele mesmo, né? Tipo, nessa parte de eletrônica e de tecnologia. Então, depois de um tempo, eu fui fazer a faculdade de TI, porque eu já estava dentro de uma empresa, né? Então era muito mais fácil. Só que até fazer a faculdade... Até você fazer a faculdade, você estava atuando dentro da empresa aonde, cara? Então, eu passei por todos os cargos dessa empresa, né? Caraca. Eu fui... que é uns cargos diferentes, né? Que existe lá, tipo, mas... fui secretária comercial, fui do atendimento, trabalhei como vendedora... acho que os dois únicos setores que eu não passei foi o RH, que precisa ter formação, e o financeiro, mas desenvolvi o sistema financeiro lá, então, tipo, na área de todas TI. as áreas, Todas e aí as você áreas. foi para de TI. Isso, foi depois, aí em 2011 eu tive o meu primeiro contato com a linguagem de programação, realmente, e falei, não, agora é isso que eu quero fazer, e não tinha condições de pagar na época. O governo me ajudou com o FIES, né? Fez o FIES, fiz fez particular? Fiz particular, né? Fiz na Unopar, análise e desenvolvimento de sistemas. E daí financiei lá a minha faculdade, que eu pago até hoje. Caramba! Depois de um tempão de formada, né? Tipo, a gente paga. Então, mas foi um benefício muito bom na época, né? Porque eu não tinha como pagar. E... daí eu tive meu primeiro contato, né, com a área de TI, programação, mas... Hoje conhecido como desenvolvimento de software, né? Desenvolvimento de software, isso. Eu tive meu primeiro contato com uma linguagem chamada VBA, né, que ainda é usada. Visual Basic. Visual Basic, né, que é bem... A galera de TI que estiver assistindo, né, bem antigo, tá com saudade. Bem antigo. E foi aí que eu comecei, já entrei num cargo de programadora, né, em 2011 mesmo, logo que eu entrei na faculdade, eu já tive a oportunidade de entrar na área, né? Então eu fiz a faculdade inteira já, tipo, testando meus conhecimentos ali, né? Porque quando você faz faculdade e não treina, fica muito subjetivo, né? Tipo, você às vezes sai de lá... Resumindo, você acabou de falar uma coisa que você não fala, né? Que faculdade não te prepara para o dia a dia ali, que você vai ver, você vai passar os perrengues.
seu melhor amigo vai ser o Google, né? Quando você vira programador iniciante, que é tudo no Google, né? Como fazer código tal. A galera antiga deve estar agora morrendo de dor aí, porque antigamente não tinha isso. Era tudo tinha que ligar para um cara, perguntar como é que é, descobrir livros, tentar fazer correspondência. Imagina os caras que se formaram sem internet, na área de TI. Meu pai. Os mais antigos usavam o Mirk, né? Que já tinha Mirk. Nossa, agora eu puxei um. Lá atrás o Mirk, ICQ, talvez a galera mais nova. ICQ. Fóruns da internet. É isso aí. E foi isso, né? Comecei aí ter esse contato e comecei a trabalhar na área em 2011. Desenvolvendo software e... desenvolvendo um dos sistemas que é usado até hoje na empresa, com essa linguagem mais antiga. E tá lá até hoje. E eu dei o início, assim, com outro pessoal, né? Com um chefe meu na época, que também já saiu da empresa, mas ele que deu o pontapé inicial para automatizar essa parte da empresa, porque até aí a gente fazia tudo manual. Quer dizer, imputava os dados manualmente. Coletávamos os dados do Diário da Justiça, baixava o PDF lá, procurava o nome do advogado, porque era um software jurídico, né? Então a gente procurava o nome do advogado e escrevia todo o processo dele dentro do sistema que existia, né? Tudo manualmente. Tudo manual. Então, assim, eu peguei o começo da empresa, né? Porque ela começou em 2002, mais ou menos, 2004, eu acho, não lembro. E, tipo assim, ela tava um pouco no começo quando eu entrei, né? Que eu entrei, tipo, em 2008, no comecinho de 2008. Daí a gente fazia todo manual e eu participei dessa automatização de todo o sistema dela. Então, a gente criou bastante formas de baixar os diários da justiça automático. Muitas coisas ali a gente usou a linguagem que é o VB, né? VBA, não é VB. VB é o Visual Basic. O VBA é dentro do Word. É pro pacote Office que é usado. Programa-se dentro do pacote Office. E daí a gente comecei aí. E aí, você ficou 11 anos na empresa? Um pouquinho mais de 11 anos. Aí você trabalhando, desenvolvendo. Isso, desenvolvendo. E aí a empresa foi crescendo também? Foi crescendo, né? E assim, não tinha muitos funcionários mais velhos, né? Então... Eu e alguns amigos meus... Jovens, todo aquele pessoal jovem, pessoal de faculdade estava saindo também, né? Então, assim, hoje meus amigos estão até lá, né? Estão até lá até hoje, mas são poucos aqueles que eram da minha época, né? Tipo assim, que não ficaram muita gente. E quantos, no final aí, quantos eram mais ou menos, quantas pessoas trabalhavam na desenvolvimento? Olha, quando eu comecei como programadora de projetos, que foi no VBA, eu trabalhava com 3 caras só. E que era desvinculado da TI. Aí depois que vincularam esse setor, a TI. Daí já era tipo uns 30 e poucos. 30 pessoas desenvolvendo software? Isso. Quantas mulheres? Você aí? Só eu. Só você? Só eu. Só você no meio dos homens ali. E aí, como é que era essa experiência aí? Que pode ter um lado bom, um lado legal que você lembra de alguns amigos que você comentou que tem até hoje. Sim. Há seus pós e contras, né? Trabalhar com homens. Mas o que é positivo na área de TI trabalhar com homens é que a gente... Eu já falei isso pra muita gente, que é muito direto. Se eu tiver alguma coisa pra te falar, eu falo na tua cara, a gente resolve e fica tudo bem, entendeu? Os homens são mais sensíveis, vão direto ao ponto, não ficam... Então assim, eu tinha queria aquilo, falava, ou não estava bem, falava. Mais um ponto negativo também é a questão do machismo, né? Que as mulheres provavelmente que vão assistir, né, esse vídeo vai entender o que eu tô falando, né? Como que é muito ruim essa área para a mulher. Em N fatores. Piadinhas, brincadeiras, coisas leves, coisas... Cara, nesses 11 anos, dos 11 eu fiquei 7 na TI, mais ou menos. Então, esses 7 anos dentro da TI, eu passei por tudo. A questão de diferença salarial. Tipo, programador, o mesmo cargo, o mesmo tudo, fazer a mesma coisa. Diferença salarial.
mas tinha, por exemplo, alguém fez 1 ano e você falou que estava 11 na empresa. 11. Vamos contar 7 de programadora, né? Mais ou menos, 5, 6. Por exemplo, eu estava ganhando lá R$2.000, vamos supor, exemplo. Aí entrava um cara com menos experiência do que eu e entrava ganhando... Sem saber o negócio, sem saber regra de negócio, nada, porque eu dava treinamento. Então, você capacitava o pessoal que entrava. Então, porque eu conhecia a regra de negócio inteira, Desde o início. Tipo, banco de dados, perguntava qual tabela tava tal coisa, tipo, tava na minha cabeça, entendeu? Então, assim, os caras que entravam depois, entravam ganhando R$1.000 a mais do que eu, R$1.500 a mais do que eu. Então era bem complicado. Mas você não era a única mulher da empresa? Não, da empresa não. Você era a única, mas Isso. tinha mais mulheres. E no RH tinha mulheres também? Tinha. E elas não comentavam nada, não falavam nada? Então... Sobre essa diferença salarial, por exemplo? Na realidade, eu questionava mais os meus chefes, né? Porque eu ia direto neles e eles nunca me respondiam. Tanto que teve uma vez que... depois de um tempo, entrou uma menina de projetos. Ela não desenvolvia, mas ela, tipo, era formada, fez uma pós em projetos, né? E ela foi trabalhar lá. Então, ela meio que passava os projetos pra gente. Uma amiga minha, né? Hoje ela é bem amiga minha. E os chefes perguntavam pra ela por que a Andressa tem mais atividades do que os meninos. Mais atividades? Mais atividades por dia, sim. Tipo... E eu desenvolvia muito mais, porque eu tinha muito mais conhecimento da empresa, né? E eles... porque ela sempre trabalhou mais. Então, assim, quando você tá na área de TI, para você se destacar, você tem que trabalhar mais. Porque você é mulher. Então, quando você é minoria, as pessoas não te enxergam. Então, você tem que trabalhar muito, muito mais para ser reconhecida. Então, isso era natural para mim. Daí uma vez ele questionou e não entendia o porquê dela. Falou assim, mas ela sempre trabalhou mais. Ela tem a regra de negócio inteira na cabeça, ela sempre desenvolveu mais, né? Só que mesmo assim, nunca falaram, poxa, eu vou te dar um salário melhor. Mas mesmo depois dele ter, sei lá, né, um momento de... É uma reflexão, né? Poxa, Andressa, né, não sei o quê. Não. E comentários? Os meninos comentavam, faziam piada, você falou de machismo? Sim. Mas teve algum... Principalmente as meninas estão vendo. Não só, eu acho que o assunto é bem... o assunto é delicado, mas acho que ele é tão importante porque eu conheço vários movimentos aí sobre olhar essa questão do machismo e tudo mais. Eu acho importantíssimo, mas eu acho que mais do que... Não sei se você vai concordar comigo, Andressa, que os homens têm que falar do assunto. E se a gente não falar... Essa é a minha opinião, não sei quem está assistindo o vídeo aí, mas se a gente não fala, como é que a gente, colocando a gente, eu não gosto de me incluir, porque eu tento nunca a lutar, mas me incluo, sou um homem então. Nós podemos fazer diferente, porque não é só você que tem que falar, né? Ou sua amiga que tinha que ter falado. Nenhum amigo seu lá, dos homens, chegou a ter essa consciência de falar? É que assim, como você disse, se os homens não falarem disso, a mulher fica batendo na mesma tecla a vida inteira. E muitas pessoas têm aquela concepção que é muito mimimi. Porque mulher reclamando, entendeu? Então, quando os homens começam a levantar uma bandeira dessa, é totalmente diferente. Não deveria, mas é diferente um homem falando sobre machismo, né? Tipo assim, sobre essas questões. Então, é um ponto positivo pra gente, né? Tipo assim, do que só nós batermos na tecla sempre, né? Então... Uma das coisas, assim, né, que é complicado falar, né? Tipo assim, o ciclo passou, mas ainda... Revive momentos difíceis de lembrar, assim. Então, coisas como eu ter que entregar trabalhos em nome de outras pessoas, porque o filho do dono da empresa não aceitava o meu trabalho, eu fazia, outras pessoas entregavam no nome. Como assim? Você fazia o trabalho, desenvolvia, concluía lá, na hora de fazer a entrega, tinha que um homem, um amigo seu, e ele não falava nada? Esse amigo, por exemplo, se sentia mal? Sentia. Tinha alguns que sim, porque não eram... De todo mundo da TI, né? Vamos colocar aí dos 30 e poucos caras que eu trabalhei, até mais a uma época, né? Não eram todos que faltavam com respeito comigo, porque muitos ainda me consideravam porque eu ensinei tudo.
né? Eu tinha o conhecimento, então eu não ficava retendo conhecimento para mim, eu queria ensinar, eu falava o quanto é importante um programador saber a regra de negócio para poder criar uma tela. Vai fazer uma tela, poxa, não sabe o que aquilo ali vai fazer, o que vai entregar para o cliente, tem que... Só tá lendo que tá ali na análise, né? Entendeu? Por isso que as pessoas desvinculam muito a regra de negócio de desenvolvimento, só que isso é muito importante, isso é uma coisa que eu sempre bati e briguei muito lá por causa disso. E eles falavam, às vezes discutiam comigo, aqueles que me ofendiam, tipo, não estavam nem aí, então, por exemplo, eu não podia errar, cara, porque eu... Errar é proibido. Proibido, não tinha como. E nem perguntar também. Poxa, você tá fazendo uma pergunta idiota dessa? Então eu não podia perguntar, eu não podia errar. E mesmo quando que não era eu que errava, eu era acusada das coisas. Então era... Tipo, nunca nenhum dos meninos era culpado de nada. Não. Se houve algum problema, terceirizavam a culpa e direcionavam pra você. Já vinham perguntar direto pra mim. Não procuravam outra pessoa. E quando acontecia de alguns deles errarem, vamos abafar aqui, né? Tipo, não vai aparecer, entendeu? E quando você realmente errava, claro, todo mundo erra, ninguém também abafava, deixava a vontade. E era tenso porque eu era exposta, né? Tipo assim, não era, vou falar que a Andressa errou pro chefe. Não, eu vou falar no meio de todo mundo e dar uma bronca nela na frente de todo mundo. Então eu passei por várias situações, assim, de humilhação mesmo. E mesmo sabendo que não era eu. Já quase levei uma justa causa por uma coisa que eu não tinha feito, que me acusaram, que eu tive que me defender. Então, assim... Mas tipo assim, acharam um problema no sistema, um erro, uma falha, uma divulgação, deletaram alguma coisa? Isso, divulgaram uma vez uma informação da empresa sigilosa, que não tinha sido eu, que eu recebi essa informação junto com outras pessoas, e daí a primeira pessoa que foi acusada foi eu e a menina que já tinha entrado, que era de projetos. As duas mulheres foram acusadas de ter feito aquilo. Isso, levaram a gente para RH, com o jurídico, e aí aquilo ali... Mas foram investigar, porque você está usando o sistema, eu não sei se nesse caso... nem investigaram, só... Nem olharam? Não, só falaram, Daria para descobrir, se olhasse quem tinha acessado? Sim, tanto que eles descobriram depois, por isso que eu não levei a justa causa. E nem... Mas então tá, peraí. Você acabou sendo acusada, levada lá no jurídico. Você e a outra moça, provavelmente, isso, né? E aí você estava sendo quase levando a justa causa. Qual foi o trigger ali? O que aconteceu para eles... Peraí, vamos investigar, porque até aquele momento não tinham olhado. O que houve para mudarem de ideia? Não, deixa eu olhar o banco, ou descobriram que não era vocês? Então, naquela época a gente tinha um chefe, né, que era muito novo, ele não tinha muita experiência. Então, assim, a TI estava sofrendo bastante pela gerência dele, porque ele era novo, ele tinha 22 anos na época, né? Nossa! Bem novo. E 23, mais ou menos, 22, 23 anos. Não é pela idade, talvez pela experiência. Pela experiência de estar naquele cargo, né? De gerenciar 30, você falou? Porque não é só gerenciar, né? Você lidar com pessoas, com situações complicadas, né? E daí, cara, dentro do jurídico, eu tive que gritar lá, levantar minha voz, falar assim, pô, você tá me acusando? Daí eu já soltei os cachorros, falei que ele não era um bom gerente, e minha amiga me lembra disso até hoje. Falando que foi assim a forma que a gente se defendeu. Tipo, teve que falar mais alto, entendeu? Então foi bem complicado, assim. Foi uma das situações mais, tipo, que eu lembro, assim. Que eu dei de dedo na cara dele. Ninguém tinha fé em vocês. Essa eu tive que dar de dedo na cara do meu chefe pra falar que não era eu. Eu falei assim, cara, você é um porcaria. Um bosta. Literalmente, eu falei isso. Ninguém confia em você aqui dentro, olha o tipo de coisa que você tá fazendo. Aí o RH jurídico teve aquele start, pô, o que tá acontecendo? Não é bem o que o cara fala, entendeu? Aí, então ele deixou ou ele acabou acusando? Pela inexperiência dele, ele acabou acusando ou ele acabou embalando na fala dos outros, né, pra ter acontecido isso? Cara, eu não sei. Bom, o problema no final é ele deveria ter feito o papel dele, né? Antes de sair acusando alguém. Igual quando, por exemplo, eu fui acusada várias vezes, poxa, travava o banco de dados lá, é Andressa. Tem log lá no banco, vai ver se é meu usuário, mas não, tipo, eles iam direto em mim, tá ligado?
Então, tipo, aconteceu Mas isso N foi coisas. uma atrás da outra, uma atrás da outra. Vixe, né? Tinha questões das brincadeiras também, né? Que a brincadeira e a ofensa, ela tá muito junto, A linha né? tênue, É né? a linha tênue, né? Então, assim, no começo, tipo assim, eu saía da sala, né? Tipo, é até engraçado, né? Mas só engraçado. Os caras colocavam foto do Vampeta pelado na minha tela. Aquela brincadeira de tipo, como fala minha esposa, a brincadeira de menininho. Desconectava meu mouse. Tipo, colocava um bate lá pra desligar meu computador. Tipo assim, só que... Mas de todo mundo também. Era zoeira, né? Zoeira geral. Era mais comigo porque a mulher ali, né? Tipo, mas assim, eu não ligava no começo. Só que ficou tão, tipo, sempre as mesmas brincadeiras que daí eu pensei uma hora, poxa, não dá pra parar? Então, assim, era tipo, E eles não paravam. direto e não paravam. E mesmo eu reclamando, eu reclamei pro RH muitas vezes, pra um chefe meu, tipo, um coordenador na época também, porque nesse processo eu passei por vários coordenadores inexperientes, né? Esse último que eu tinha, um dos últimos que eu reclamei, ele levou pra cima, né? Tipo, pro RH. Só que passou 2 meses, o menino já tava fazendo a mesma coisa de novo, entendeu? Bom, então, ainda assim, sabia quem era o cara que tava sabia. Falta de respeito total. Muita falta de respeito. Então, assim, ai, tem muita coisa. Muita coisa pra lembrar. É tenso. Mas, que mais? Outras coisas que aconteciam. Isso não dava pressão em você? Você ficava nervosa, atrapalhava o seu trabalho? No começo eu era bem, assim, como tava muito no começo, eu não ligava, né? Eu falava assim, eu tô aqui pra trabalhar e tentava fazer o meu melhor. Só que, assim, é difícil você conviver num ambiente que você não pode se expressar, né? Você tá lá trancada numa sala com 30 caras, que qualquer coisa que você fala, tipo, qualquer atitude tua é motivo de ridicularizarem você. Então, assim, é dolorido. E eu lembro que não podia passar um batom. Se eu passava um batom, a Andressa era motivo de zoação o dia todo. Se eu vinha mais moleque, porque eu sempre fui muito moleque, assim, né, de me vestir, a Andressa era sapatão. Então, assim, não tinha um meio termo, sabe? A zoação era, tipo... Sempre os extremos. Tudo, assim, sabe? Não podia fazer nada. Tanto que quando essa amiga minha entrou, eu tava tão cansada, assim, de ser humilhada e das pessoas... de não poder me expressar, de não poder perguntar, de dar minha opinião, tipo, de falar uma coisa que eu tinha conhecimento. Por exemplo, eu tava lá há muitos anos, o que eu falava nunca era levado em consideração. Só que daí vinha uma pessoa falava a mesma coisa, um cara falava a mesma coisa, legal, entendeu? Tipo, então, assim, era muito frustrante, você não consegue se desenvolver. Como que você vai se desenvolver num ambiente desse? Totalmente tóxico, né? Totalmente tóxico, entendeu? Aí você acaba acreditando que você não é capaz, que o seu serviço é um lixo. E eu passei muito por essas questões aí, tipo, essas indagações comigo mesmo, sabe? E o chefe, o CTO, o CIO, sei lá que se nesse caso, o que fazia? Porque mudou muito, né, ao longo do tempo, as gerências. Eu reclamava, eu pedia, teve uma Todos época, foram homens, no caso. Todos foram homens, Eu tive uma chefe mulher que entrou, uma analista que entrou no final de 2019, quando eu tava pra sair. Ela foi contratada, ela tinha uns 50 anos, assim, uma japonesa. Mas foi aí que ela, a única de TI mesmo, porque as meninas não eram, né? Elas só davam um suporte, a Aline, né? Ela não era, tipo, não desenvolvia. E eu reclamava, tinha época que ficou bem tenso, assim, que eu trabalhava chegava com dor de barriga no trabalho. Só de tipo, o trabalho você já tava com a pressão de, putz, vou ter que enfrentar de novo aquele ambiente hostil, tóxico e
E eu já chegava, já ia pro banheiro e vomitava. E foi. Eu lembro que foi aí que eu comecei a falar, quando eu cheguei nesse patamar, sabe? E daí eu falei pro RH e o RH falou assim: nossa, está acontecendo isso? Aí foi quando pediram para os meninos maneirarem. Só que passou 2 meses, tipo, volta de novo, se não ficar em cima. Então eu reclamei várias vezes, tipo, sobre esse contexto que estava acontecendo. E é muito triste porque, sabe, quando você ama aquilo que você faz. E as pessoas... E não só o que eu fazia, eu amava o lugar. Independente de qualquer coisa que acontecia lá dentro, eu amava estar lá. Eu vivia o sonho do dono. Eu lutava com ele. Por tudo que eu queria que a empresa se tornasse. Então, eram os meus valores, né? E daí você se sente muito... Você se sente desvalorizada, porque a relação vai ficando desequilibrada ao longo do tempo, né? Você vai fazendo mais, claro, e você sempre vai ficando aqui, né? E nunca reconhecido salário, nunca reconhecido durante todo esse tempo? Eu fui ter uma equiparação salarial em 2018 e eu saí em 2019. Então, tipo assim, eu lutei tanto, eu briguei tanto, que eu fui conquistar um salário legal, tipo, quando eu tava pra sair. Quando eu já tava no meu ápice, assim, sabe? De estresse, de tudo. E é que a gente não lembra todas as coisas, né? Tipo assim, que aconteceram, mas, sabe? As pessoas nunca confiarem no teu trabalho. Por exemplo, o cara que desenvolveu o sistema financeiro da empresa saiu e quem terminou de fazer ele fui eu. O cara ganhava 5 pontos, eu ganhava tipo 2.000 e pouco na época, sabe? Mas eu não tinha capacidade, eu tinha capacidade para desenvolver ali, no dia a dia, mas no ver deles, acho que eu nunca merecia, e eu não entendia o porquê, e eu sempre questionava. E nunca respondiam nada pra você. Eu lembro uma vez que esse chefe que perguntou, né, pra Aline, pra minha amiga, por que a Andressa tem mais atividades do que os meninos? Eu lembro que uma vez ele me deu um aumento de R$50 e falou que era aquilo que eu merecia. Boa. Eu fiquei indignado, quer dizer. Eu te dei um aumento de R$50 por causa dessa história. E demorou. Depois ainda de um tempo, demorou. E eu lembro as palavras assim, é o que você merece. Então, assim, às vezes acontece coisas que a gente não entende. Daí você fica pensando assim, poxa, eu fui fraca. Será que eu deveria ter sido mais forte? Será que eu deveria ter lutado mais pra conquistar? Então, é bem difícil esse sentimento, sabe? Lutar ao extremo, né? Ao Chegar, extremo, exemplo, a bater sabe? no mão da mesa, a gritar, a chegar nesse extremo para as pessoas te escutarem. Né? Ou como infelizmente às vezes acontece, é sair do normal, né? Chegar... Já aconteceu várias vezes lá dentro, assim, de perder a cabeça e... Tipo... Mas era só os meninos que brincavam, não davam fé, não botava, não confiar em você no trabalho e apoiar também na hora que era seu mérito de apoiar o seu mérito. Tinha, os chefes... Tinha alguns que sim, porque eram meus amigos ali, sim. né? Tipo, uns que eu considero até hoje, né? Mas a grande maioria dos 30 não, né? Mas sempre ter. Uma coisa que eu cansei por exemplo, eu falava assim, não faz, não vai dar certo. Ou faz diferente. Tipo, com todo respeito, humildade, né? Tipo, pra não impor as coisas. Às vezes ficava brava depois que acontecia. E daí, quem que tinha que corrigir? Aí você arrumava o erro dos outros ainda. Então isso foi uma coisa que eu cansei, assim, de... E ninguém via esse mérito, né? Que você acabou corrigindo, nem um chefe, direto ali no caso. Sabia que fazia, mas é que é difícil, Zé, quando você é minoria, tipo... O ambiente estava tão tóxico, na verdade, as pessoas não te enxergam, sabe? Não faz diferença, tipo, se você faz ou não faz, porque...
E na hora Ninguém desse te chefe enxerga cobrar, ali. né? Cobrava todo mundo igual, dava bronca, dava independente se você não era, mas por exemplo, vai dar um benefício que eu falo não é só em dinheiro, né, mas o elogio era para todo mundo, a briga era, ou eu focava sempre, ou a galera era mal educada também, né? Porque vai saber se o chefe também era chicote, já viu aquele chicote, né? Já tivemos chefes assim, na época da TI, que gritava, que esculachava todo mundo. Tive chefe que era mole demais, que não fazia nada. Tive assim, nessa transição passou tantas pessoas. Tive pessoas que tinham muitas qualidades boas também, entendeu? Mas nunca ninguém assim sentou comigo e falou: Andressa, qual é o teu problema aqui, sabe? Assim, nenhum deles, assim, por mais que, tipo, respeitava, né, tinha as qualidades, nunca Fizeram fizeram o papel deles, né, como líderes. Assim, comigo, sabe? E fizeram com os outros? Olha, tinha muita... Sempre tem no ambiente de trabalho aqueles caras que puxam o saco, né? Do chefe. Isso aí... Aí, tipo, os caras aí ganhava muito mais do que eu, entendeu? E do que os outros que eram meus amigos também, sabe? Assim, então... Tem uma vantagenzinha, né? Então, teve de tudo, né? Foi muito tempo. E nesse tempo, 11 anos você falou. E sua vida? Fora da vida? O que aconteceu? Então, eu tava desenvolvendo na empresa, né, e tal. Daí eu resolvi fazer fiz uma pós de cibersegurança pra mexer com crimes de internet, né. Que legal! Acabei não atuando na área porque eu tenho que passar num concurso da PF, né, pra poder trabalhar. Não desista. Quem sabe ainda mais agora dia, que o movimento tá cheio. Vai ter concurso agora. Então eu fiz essa pós e fui, assim, minha vida, eu tava como eu tava num ambiente tóxico. Você era solteira? Era solteira, isso, no meio Você morava com seus pais, na verdade, você entrou? Eu morava com meus pais, depois eu morei sozinha, aí quando eu casei eu já tava morando sozinha, né? Tudo isso nesses anos, então você casou? Casei, né? Casei numa segunda-feira meio esquisita, tipo, minha mãe me obrigou a vestir vestido de noiva? Ai, não, é um vestido branco lá que ela queria que eu vestisse, e a gente casou no cartório, eu falei, não vou nem vestir vestido. Daí minha mãe me obrigou. Tá. Aí mas ficou boa lembrança, não ficou? Foi engraçado. Aí, o meu marido tava acidentado de moto, né? Meu marido hoje, na época tava acidentado de moto de muleta e casou de chinelo, vai ver. Foi bem engraçado. Pô, que legal, mano. Eu sempre quis casar de chinelo, mas eu não casei de chinelo. Tem as fotos lá no Instagram. Então, história boa pra contar, é claro. Lógico. A gente tem um Fusca também, que tem muitas histórias pra contar. Depois disso, a gente adquiriu um Fusca muito velho, 76. Sou fã de Fusca. Eu tive um amarelinho. Já empurramos várias vezes ele. Então, nesse meio tempo, casei e comprei um Fusca aí. Tem gente que planta árvore, né? Ai, engraçado. Várias vezes a gente já empurrou ele, tadinho. Mas tá lá. E aí, você saiu da empresa desses 11 anos, né? Casou, tudo. Eu resolvi sair daí. Eu saí em 2019, né? Quando eu tinha saído da empresa, né? Quando eu tinha completado 11 anos e pouquinho, eu resolvi sair, porque eu tive uma gravidez nesse período todo, nessa turbulência toda, né? Durante os 11 anos ou no final do ano? No final do último... Eu comecei, na realidade, assim... Bom, você estava no meio da borbulha da pressão que você estava contando de sofrer aquilo que você falou que passou mal, ia pro trabalho no negócio. Isso foi, tipo assim, na metade dos 7 anos, né? Quando passou 2018, eu já estava num patamar, assim, de estresse muito grande, tanto que eu estava indo na psiquiatra, né? Eu nunca tinha ido em psiquiatra, tomado remédio, nada, mas em 2018 eu resolvi procurar uma psiquiatra porque eu já tava, assim, com crise de ansiedade, daí chegava no serviço, passava mal, né? Daí eu falei, não, eu vou, né? E daí eu fiquei afastada uma época, porque, né, ela pediu, André, você tá com um estresse mental muito grande. Aí relatei pra ela as coisas que aconteciam, né? Não dá pra falar tudo aqui, né? Porque claro. é muita coisa.
E aí ela te deu um remédio. Um afastamento também. Um afastamento de 14 dias. E daí, nesse belo período, que eu estava descansando minha cabeça, que, 14 dias, acho que não dá pra você, né? Tipo, não dá pra você livrar uma vida, né? Mas tudo bem. Aí, eu resolvi mandar um e-mail pro dono da empresa e contar o que estava acontecendo. Por que eu estava doente? Porque eu me sentia muito mal de não estar trabalhando. Eu queria estar lá. Eu amava estar lá, apesar de tudo. Desde o começo, né? E daí eu contei, falei, olha, vem acontecendo algumas coisas ao longo dos anos, assim, assado, né? Pontuei algumas coisas. Outra coisa, no meio desse caminho eu tive um relacionamento com um programador que os meninos conheciam. E a gente teve um término meio estranho, assim. E, isso era motivo de chacota. Tipo. O pessoal ficava te ensinando? Nossa, demais. De chacota, porque conheciam, né, essa pessoa e, tipo assim, relatei isso pra ele. Falei, aí falei das acusações, das humilhações, falei... Você foi contando a história, igual, cronologicamente, de tudo que foi acontecendo? De tudo. Não coloquei tudo, coloquei por pontos, assim, né? E falei, olha, eu te respeito muito, te admiro como empreendedor, mas ali, tipo, naquele meio eu implorei. Eu falei, eu não aguento mais passar por essas coisas aqui. Eu amo trabalhar aqui. E eu não aguento mais. E eu preciso muito falar com você. E quando eu voltei, depois dos 14 dias, daí eu já tinha dado início ao tratamento, né, com um antidepressivo, ele não quis falar comigo. Então isso me magoou muito. Ele não quis falar com você? Não quis. Então, assim, e era uma dor muito grande, né? Porque, poxa, eu admirava ele. Claro. Eu via ele como um paizão. E outras pessoas viam ele assim, sabe? Tipo, o cara empreendedor, que no começo cuidava da gente, sabe? E daí, quando ele... Tinha virado um empresário com outros pensamentos. Vamos colocar assim. Então, isso me magoou muito. E eu já tava grávida ali, eu não sabia, né? Quando eu dei início com o... Você voltou ao trabalho, você já estava grávida? Eu voltei ao trabalho, daí depois de um tempo eu descobri que eu tava grávida. E quando ia acabando os 14 dias, eu falava, meu Deus, eu vou ter que voltar. E eu queria. Só que a minha cabeça, não sei explicar, tipo, o psicológico é complicado, né? Eu queria estar lá, mas a minha cabeça não tava boa, sabe? Assim, não deixava. E foi depois de um tempo, né? Eu descobri que tava grávida e passei um estresse lá no trampo um dia, depois que eu voltei, e ali eu tive um aborto, né? Dentro da empresa? Dentro da empresa. Comecei a sangrar. Aí fui pro banheiro, daí minha amiga falou, cara, vai pro hospital. Aí eu já peguei minhas coisas, peguei um Uber, fui pro hospital. Dali eu já comecei a abortar o resto dentro do banheiro Fui pro hospital, né? Daí eu cheguei no banheiro. Nem deu tempo, porque o atendimento demorou muito, né? Tipo, daí que eu entrei lá no banheiro, já terminei de abortar ali. Então, assim, aí depois disso que eu decidi, eu falei, eu amo estar aqui, mas eu não consigo mais estar nessas condições. Porque, tipo, não vou falar que eu sei o motivo que eu perdi o bebê, mas eu tava passando por uma fase tão complicada, tão turbulenta, que meu corpo não tava legal. Acho que o estresse tava tão grande, sabe? E a empresa ficou sabendo disso? Ficou. E nada. Na época, o gerente da RH tinha mudado, né? Não era mais a pessoa que eu tinha conversado. Aí mudou. E eu conversei com ele porque o meu e-mail, né, relatando e pedindo ajuda, foi direto para as mãos do jurídico e do RH, novamente. Porque, tipo assim, não vou lidar com essa situação, vou mandar pro jurídico resolver. E daí
o psicólogo olhou pra minha cara e falou assim: nós não nos responsabilizamos por nada e do que nenhum funcionário fez com você aqui dentro. Não é culpa da empresa. A culpa foi tua por você ter escolhido absorver isso. E aquilo lá foi um baque muito grande pra mim. O RH foi O RH. Uma empresa bem humana, né? Então, é isso que dói mais. Porque eu acreditava que era. E eu não entendo se eles não estavam preparados para lidar com esse tipo de situação de machismo. Nunca ligaram para isso. Eu não sei, entendeu? Eu não sei. Então, sempre vai ficar esse questionamento na minha cabeça. Por quê? Né? Escolheram não ligar. Mas... E aí você saiu da empresa? Aí eu tive que pedir as contas, porque a minha vontade, né, era eu pedi, né, eu implorei pra eles, pra ser mandado embora, porque eu precisava, tipo, queria meu acerto, porque eu trabalhei por ele. Com 11 anos, né? Com 11 anos. E eles ajudavam você a recomeçar. E eles falaram que não tinha dinheiro pra fazer nenhum acordo, nem me mandar embora. E, tipo, relutaram, só que eu não conseguia. Reconhecer os problemas que existiam, tudo que aconteceu grave com você lá dentro. O cara do RH até falou assim, o psicólogo: se você tivesse doente realmente, você estava encostada pelo INSS, não aqui, falando comigo. Foi bem tenso, assim. E daí eu tive que pedir as contas, né? Tipo assim, não tinham como. Eles não iam me mandar embora. Tanto que, recebi muito pouco de acerto. De 11 anos, né? Recebi R$700 de acerto. Ó. Peraí que deu. Você ficou 11 anos, sofreu todos esses problemas, tudo que você acabou de relatar. E aí ainda você recebeu de final, você era SLT, tradicional no Brasil, né? Eu lembro. R$700. R$732. Isso foi em 2019. 2019. Eu não fiquei sem seguro. Fiquei sem tudo, né? Porque você perde as contas, você perde tudo. E na época eu precisava muito de tratamento, né? Ter feito acompanhamento por causa do aborto. Eu não consegui fazer, né? Que gerou alguns outros problemas de saúde. Então, eu lembro que no sindicato eu assinei os papéis, assim, e as lágrimas, assim, escorriam em cima E o sindicato? Falou o quê? Existe o sindicato dos, sei lá, nem lembro como é que chama, né? Tecnologia, né? O pessoal do informática. Não, o pessoal do sindicato foi muito gente boa, perguntou, porque é muito estranho, assim, né? Porque eles nunca vão nas demissões, assim, no sindicato, e naquele dia o psicólogo foi. E meu pai estava comigo, então assim, ele queria, acho que me intimidar em alguma coisa ali. Pra ver se você não falava nada. Se eu não falava, e como eu tava muito mal na época, meu pai, o Bruno tava trabalhando, né, que é meu marido, daí eu fui com meu pai. E daí quando o pessoal do sindicato viu lá, eu assinando os papéis e molhando todos os papéis, chorando, eles perguntaram o que aconteceu. Aí pediram pro pessoal da empresa se retirar. E aí eu contei. E ele falou assim: você sabe que isso dá processo, né? E daí eu falei: eu sei, mas eu não quero processar a empresa. Naquele momento eu falei que não queria, só que eu já tinha eu assinei, né, que não concordava de ter pedido as contas e tal. Entendi. Não foi E daí eu demorei muito pra pensar isso, porque, as pessoas falavam: você tem direito, e eu não queria. E eu falei assim: cara, eu não quero dinheiro. Eu queria ter tido respeito, eu queria ter continuado trabalhando onde eu amava. Eu demorei bastante, assim, pra decidir ter os meus direitos, porque eram direitos meus, né? E daí, né, infelizmente, aconteceu tudo isso no processo e tal, mas foi isso. Foi bem complicado. Bom, é muita coisa, Desculpa, muita coisa. Então, assim, no final você acabou entrando com o processo. Isso. Até pra recomeçar, mas nesse período, aí você saiu... Eu fiquei desempregada, né? Fiquei sem nada, Sim. 7 meses.
E eu falei, poxa, agora não dá mais. E eu fiquei numa depressão muito Até porque esse grande. desemprego você não tinha, né? Não tinha renda. E na época eu comecei a ganhar bem quando eu tava pra sair. Então meu salário já era um pouquinho bom, assim, né? Já era legal. E na época o meu marido ganhava menos do que eu. Então, assim, foi bem difícil, né? 7 meses ali. Claro. 7, 8 meses. Dificuldade financeira. Foi bem complicado, né? E aí, 7 meses você não conseguiu outro emprego? E daí eu consegui um outro emprego. Aí foi, né, onde eu te conheci. Foi onde nós conhecemos. Né? Foi logo no começo? Foi logo no começo. Legal. Quando eu tinha acabado de entrar. E aí eu encontrei a encantadora Andressa. E a gente chorei lá no mapa de empatia. A gente fez um mapa de empatia. Só chorona pra legal. caramba, né, velho? Não, a gente fez um mapa de empatia para lançar uma ferramenta para você entender quem são as pessoas, o público que você você vai trabalhar, né? Para entender um pouco mais, a gente fez um mapa de empatia de um a gente chama de persona, né? O pessoal aí que vai saber o que eu tô falando. E aí foi muito interessante que a gente realmente entrou entendemos que a realidade é totalmente diferente da nossa vida até, né? Desse tipo de persona, um público-alvo específico. E aí várias pessoas se emocionaram quando a gente começou a contar tudo que a gente conseguiu levantar dessa pessoa. Tinha uma pessoa também lá que conhecia muito, né, a vida desse não é personagem, mas persona. Como é que eu posso falar sem falar o que é? Que a gente não precisa contar também, né? Mas assim, daquele público, né? Daquele estilo de vida que a pessoa escolhe para trabalhar. E a gente tinha que proporcionar o melhor para ele, né? Uma experiência de tecnologia para melhorar a vida dele, né? A ideia era melhorar alguma coisa na vida dele, então a gente precisa conhecer ele. Foi muito legal aquele trabalho que a gente fez, com aquele grupo, aquele time, né? E aí você ficou lá, tava trabalhando, desenvolvendo, e você tá todo sorriso, tipo, não tá mais, né? Não. O que aconteceu? Então. Lá você sofreu a mesma coisa? No mesmo grau, não. Mas né? tinha ainda umas... Cara, assim, eu achava que eu não ia passar por isso de novo, né? Aí algumas pessoas que já tinham entrado lá tinham reclamado, né? Outras mulheres tinham falado isso, tinham falado, né? Que já tinham, que eu conheci lá e acabou saindo por causa disso. E daí eu falava assim, será que eu vou passar, né? E daí eu entrei num setor, num cargo, que eu não gostava de fazer aquilo, porque eu gosto de desenvolver. E era o único cargo que estava disponível na época. Então eu falei, eu vou entrar, vou tentar fazer... Você aplicou para esse tipo de vaga já direto? Isso, né? Que foi o que eles me ofereceram. Mas na tecnologia ainda, mesmo assim? Era analista de requisitos, né? Requisitos. Só que eu curtia desenvolver. Só que assim, no começo, eu me senti bem perdida, assim, porque o pessoal eu não entendi por que eles me contrataram no começo. Eu fiquei uns 3 meses, assim, avulsa, sem fazer nada e pedindo job. Eu falei, cara, eu não quero isso daqui, eu quero trabalhar. Poxa, os caras estão me pagando aqui, quero trabalhar, né? Aí, a menina do BI tava saindo, que era uma amiga minha. Ela falou assim, Andressa, você quer ir? Eu falei, cara, eu quero, porque eu gosto de banco, é isso que eu gosto e vamos lá. Só que eu nunca tinha trabalhado com BI na minha vida, mas eu já manjava de banco, né? Tipo, de outras coisas, né? BI, para quem não sabe, quem está ouvindo aí o vídeo, né? BI é Business Intelligence, né? Isso. Ela vai trabalhar com os dados do banco de dados e trazer informações, coletar. Para a empresa tomar decisão em cima, né? Desses dados. Sumarizando aqui, tá, gente? Isso. É mais complicado, tem mais informação sobre o que é um BI, mas só para todo mundo entender, analisar os dados que existem para ajudar nas decisões, principalmente estratégicas, né? Isso. Daí, entrei de boca. Você quer ir? Vai. E fui. Nunca fui registrada nesse cargo. Você continuou lá no análise de requisitos? Análise de requisitos. Nunca também conversaram comigo assim, efetiva, André, se você vai trocar de setor agora.
entendeu? E eu também fazia meus questionamentos, mas eu falei assim, não vou brigar, vou deixar assim, porque eu não queria, né? Tipo, brigar por causa disso. Porque tava adiantando na empresa, tipo né? assim, As pessoas estavam te conhecendo. Tá te conhecendo. Que todo mundo faz normalmente, né? Daí eu questionei algumas vezes, né? Mas não precisa de registro. Então, eu falei, beleza. Daí fiquei quieta e nunca mais falei nada. Aí a gente entrou, daí eu fui trabalhando, me desenvolvendo, aprendendo bastante coisa, porque eu não tinha trabalhado ali com aquilo, né? Aí tava lá, dando o meu melhor, trabalhando, entreguei meus dashboards, né? Talvez, em um ano e meio que eu fiquei, 1 ano e 3 meses que eu fiquei lá, poxa, tinha muita coisa pra aprender ainda, né? E o salário, porque tinha outras pessoas no seu setor, na sua área. Tinha mulheres também lá ou não? Você também era única? Eu fiquei a única, né? Tipo, no desenvolvimento eu era a única. A única? Uhum. E mas tanto, tinha outras áreas, porque eu me recordo que tinha outros grupos ou times, né? Mas eram tudo fora de tecnologia, né? Tá. Elas não eram de TI. Não eram de TI diretamente. Não. E tanto que teve uma reunião com a RH uma vez online, né? Quando a gente já tava home office. Aí eu até brinquei, né? Falei, deixa a dama aqui falar primeiro, né? A única, seja um cavalheiro, né? Nesse momento, né? Eu uso e daí os caras tiveram start. Poxa, Andressa, o gerente também lá. Você é a única aqui? Daí eu falei, tá precisando melhorar essa porcentagem aí, né? De mulheres na área. Aí o RH tava e tal. Ele falou assim, não, mas a gente vai atrás, sim, de currículo e não sei o quê. Aí eu aproveitei pra dar minha deixa ali, né? E foi assim, daí eu fui me desenvolvendo e tal, né? E é engraçado que, assim, não passei pelas mesmas coisas, mas você percebe, é igual eu falo, quando você é minoria, as pessoas não te enxergam. Então, assim, por exemplo, aparecia muito assim, a Andressa está aprendendo o que ela está fazendo, só que a parte que eu conhecia, que eu dominava, a parte de banco de dados, que era por trás. Com o olhar de aprendiz, que na verdade você não era. Não você era. Tinha uma experiência muito grande. Entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, o fulano precisava de tal coisa, vamos fazer essa consulta aqui, me ajuda aí. Ajudava, fazia, entendeu? Só que essa parte por trás, ela não aparece, entendeu? Ela aparece e é o cara que tá lá, que tá falando, que tá fazendo, não sei o que. Eu sempre fui muito na minha, assim. Eu não gosto, nunca gostei de ficar... se vendendo, me né? vendendo. Fiz tal coisa. Não. Então, talvez... aí é uma concepção errada das empresas, né? Que enxergam, tipo, esse tipo de funcionário, que são assim, como, nossa, os... mas a pessoa que tá quietinha ali, tímida, ela tem um potencial também. Às vezes ela tem um técnico bom, entendeu? Então, tipo assim, você não precisa ser aquela pessoa extraordinária que fala com todo mundo e cumprimenta todo mundo. Extrovertido totalmente. Não, eu já tive amigo nessa outra empresa que eu trabalhava que o cara tinha vergonha de dar bom dia. E os caras cobravam ele porque ele não dava bom dia, que, tipo assim, você não quer crescer, você não dá bom dia pra ninguém. O cara era mó tímido. Entendeu? E era bom no que fazia. E era bom no que fazia, entendeu? Então, assim... Que não reconhecer a qualidade, né? É uma concepção errada, assim, né? Que a gente acha que nunca vai conseguir mudar, né? Tudo bem. Que é geral também, né? Que é geral. Não tem nenhuma mulher, porque é a visão de olhar geral, né? É, o contexto geral, aí não tô levantando bandeira nenhuma. Mas, daí, então assim... Contrataram, então, outras meninas depois? Da sua deixa? Ou não? Não. Entrou uma programadora quando eu tava saindo, que ela, tinha acabado de entrar, daí conseguiram contratar uma. E daí... Mas desculpa, mas perguntaram, você falou que você não passou pelas mesmas coisas que tinha passado na empresa anterior. Uhum. Mas não é as mesmas, você falou as mesmas coisas, quer dizer, então você passou por alguma coisa. O que aconteceu? Então, assim... Eram piadinhas mais até porque comparado... Não, nem é piada, é em relação ao profissional mesmo. Então não teve... Não, essas coisas de piada não, mas em relação ao profissional, de não reconhecer mesmo. Que de reconhecimento, só pra eu tinha competência ali pra fazer a coisa, né? E, por exemplo, quando você tem muitos chefes homens,
é igual eu falo, você dá uma opinião, você vai falar, tipo, mesmo que seja uma ideia, tipo, super massa. Maravilhosa, não vale a pena. Não vale a pena. Aí se o outro falar a mesma coisa, pô, legal. É legal, só com mudando algumas palavrinhas, né? Então acontecia muito isso. E outra, tinha uma pessoa mais velha do que eu ali, só que não era de TI. No grupo, né? No time. Então, sempre sobressaía mais ele, mas ele não era formado na área do que eu, que era formado e tinha já alguma experiência. Porque ele estava mais tempo, as pessoas já estavam acostumadas a lidar com ele, entendeu? Então, assim, conhecia mais a empresa. Então, assim, beleza. Aí eu questionei lá algumas vezes por que eu não fui registrado, que eu queria ter no meu, né? Eu queria ser uma analista de Business Intelligence. Eu tava tipo, estudando para aquilo, né? Eu fui fazer curso e tal. E, cara, aí teve uma vez, né? Outra coisa, assim, não foi a questão de zoação, essas coisas, mas, por exemplo, uma vez eu faltei numa reunião, atrasei 10 minutos numa reunião, porque eu estava menstruada. Pô, mulher menstrua. Mulher fica, entendeu? Tem mulher que passa muito mal, tem outros que não, mas passa mal. Poxa, aí atrasei 10 minutos numa reunião, aí eu falei, cara, eu tô com um problema. Não falei, tipo assim, né? Você já sabe qual que é. Poxa, não tô bem. Aí, meu, o cara me esculachou de motochefe? De responsável pra baixo. Tipo, o problema é seu, você tá passando mal. Problema, dane-se, que é seu problema de mulher, entendeu? Então, assim... Ou se ele, se fosse ele com diarreia ou qualquer coisa, né, passando mal, aí podia. Aí tava valendo. Então, assim, eu já não sei se isso é um preconceito ou era da pessoa, entendeu? Independente de quem fosse, ele podia dar martelada. Então eu não vou julgar como preconceito, porque eu tenho muito isso na minha cabeça, de separar as coisas, que né? Bom, isso. Tipo, não é tudo que é preconceito na vida, né? Às vezes a pessoa é mau caráter e age assim comigo, com você, e vai agir com todo mundo. E daí aconteceu isso, aí eu fui trabalhando e tal, né? Eu me lembro que quando eu tava com vocês, já tinha um time. Já foi montado um time e tinha mais mulheres nesse time, certo? Isso, tinha. Foi montado, porque foi pego de várias áreas, né? Então, um time disciplinar que foi criado para vocês poderem trabalhar ali, né? Foi legal? Foi. Se eu falar aqui fica chato, né? Então, foi legal. A gente fez, não só o Empatia que a gente fez, né? Vocês fizeram vários trabalhos aí com pessoas de vários níveis de conhecimento até, né? Experiência de vida, setores, né? Para trabalhar. Acho que essa época foi, assim, uma época bem legal, assim, né? Porque foi aonde eu tive acesso às coisas, porque fora dali eu não tinha acesso a treinamento, tanto que eu falei pro RH algumas vezes que isso era muito importante. Quando um funcionário entrar, você dá uma capacitação para ele, porque não deixar ele avulso, né? Isso já tinha acontecido comigo, daí a outra pessoa reclamou, então quando o RH me deu a oportunidade, eu falei, né, melhorar essa parte aí e tal. Nesse momento aí, qual que é a lembrança mais legal que você lembra? Não sei se foi até o fim, até quando você ficou trabalhando com esse grupo, desses... Porque você falou que saiu já da empresa, né? Não tá lá mais eu hoje. fui demitida. Então, voltamos lá. Fala, então, já que você foi demitida, qual foi o momento legal lá que você teve com essas pessoas? Com certeza algumas delas vão estar vendo. Sim. E realmente foi muito, muito legal. E nada assim, mas eu sempre... Vamos ver se eu vou quebrar minha cara aqui, eu vou botar o skin the game. Mas sempre vocês, um grupo da maioria das meninas, que são das mulheres, e um ou outro que botavam... Era a minha visão, tá? De quem estava de fora, indo lá só de vez em quando para ajudar o time vocês a andarem. Eu tinha a visão que sempre era sempre o mesmo grupo. Vocês, mulheres, que estavam lá, e mais um ou outro menino que estava fazendo. Tava certo a minha visão? Não, tava. O pessoal que estava naquele grupo estava muito engajado ali, né? Tipo, tava muito... Era muito legal, né? Só que acabou terminando, né? Depois que você saiu lá, eles terminaram o grupo. Não deu continuação, acabou. Daí... Aí que eu fui pra TI, pro BI, né? Só que daí na época eu fiquei com o cargo da analista de requisitos, que eu já tava fazendo algumas coisas, e fiquei com o BI também. Então você fazia os dois trabalhos? Eu fazia os dois, daí foi isso que eu queria entender, esse processo de cargo. Eu falei assim, eu passei ou não passei?
Aí, tipo, um vinha brigar comigo e falou assim, mas por que você tá fazendo isso? Eu E falei, você tinha cara, mas cobrança não dos tem dois como. lados, do Eu pessoal falei do BI assim, e do pessoal da lista requisitos. como que eu vou, né? Aí falava pro pessoal lá, né? O pessoal levou pra cima quando entrou um chefe novo, falou assim, aí, o que ela vai fazer? Tipo, tô fazendo uma coisa aqui, daí um cara veio, por que você tá fazendo isso? Não, mas você vai fazer isso. Quer dizer, você tinha 2 chefes ali. Era meio estranho, mas tudo bem. Mas aí no final você foi demitida? No final, bom, eu tenho certeza absoluta que eu tive capacidade de fazer coisas boas enquanto eu tava lá. Porque depois que eu saí, as pessoas vieram falar pra mim, nossa, como você faz falta. Fulano não consegue me entregar isso. Então eu recebi muitas mensagens. Só que não, quando eu fui demitida, foi bem engraçado, porque foi no mesmo dia da audiência do meu processo, da outra empresa. Da outra empresa. Não, Então, peraí. O processo teve audiência, você foi pra audiência. Você não trabalhou. isso. Nunca menti lá na empresa, eles sabiam que eu tinha Existia um processo trabalhista em cima desse caso. Porque o pessoal conhecia também. RH se conhece, né? RH também. conhece. Então, no mesmo. Aí quando eu voltei pra trabalhar, aí tipo, né, tava lá na audiência, né? Mó tenso o negócio com os meus advogados. E daí voltei pra trabalhar. O cara, que não era meu chefe, né? Bem, saí da audiência, você foi pro trabalho. No home office, entrei pra, né? No home office. Aí já tava no home office. Isso. Daí, tinha uma reunião às 2h. Daí eu entrei pra reunião, né? Cheguei, entrei. Aí... Esse cara que não era seu chefe? Que não era meu chefe, né? Por isso que eu não entendi. Ele era chefe de outra área. De outra área. De produtos. Eu era de TI. Né? Nada a ver. Falou assim pra mim. A gente não tem uma notícia... Eu não tenho uma notícia muito boa pra te dar. Você é a primeira pessoa que vai ser demitida, tipo, home office. Via call. E você não rende igual ao fulano, ao ciclano, ao beltrano que trabalha com você. Tipo, peraí. Ele te comparou com os outros... Aí, no caso, fulano, ciclano, tá tudo no masculino. Eram todos meninos. Sim. Todos homens. É. Na demissão, ele falou isso na cara dura? Ele falou isso, na cara dura. Aí... Só uma pergunta curiosa. Ah. Esse cara era daqui da região, do interiorzão? Não, é de São Paulo. É por ser uma pessoa mais aberta, assim, eu achei que ele... Tipo, um cara experiente de produtos, Poxa. que trabalhou em várias empresas. Anos luz, assim, de experiência, né? Tipo, eu falei, pô, quando que o cara vai falar um negócio desse? E outra, mesmo que, por exemplo, eu tenha a concepção que eu fiz o meu melhor. Porque, eu não vou entrar numa empresa pra poder... tipo, não me esforçar, sabe? Não faz sentido você entrar num lugar e não se esforçar. Mas é igual eu falei, quando você é minoria, as pessoas não enxergam o que você faz. Então aconteceu, acho que muito isso ali, entendeu? Quem sobressaía era mais os meninos. E eu sempre, como fiz meu trabalho quieta, fiquei na minha, tipo, ajudava quem tinha que ajudar. Então, ficou em off. Não era visto, né, o meu trabalho. Mas esse cara de produtos, você não tinha um chefe? Tinha. Ué. Bom, eu não sei se você sabe a pergunta que eu vou fazer, né? Talvez eu pergunte tão idiota, mas... É que nem eu entendo direito, tipo... Ninguém te falou por que tipo, que ele ninguém tava me falou. Eu sei que ele tinha a ideia de assumir a nossa área, e daí já colocaram ele pra me demitir sem trabalhar comigo, entendeu? Eles nem te conhecer, não, essa aqui... Tipo isso. E daí ele falou que eu não tinha capacidade, igual os meninos. Aí eu fiz os meus questionamentos na demissão, né? Foi tudo via call, né? Eu falei, cara, como que você tá falando que aqui dentro não tem preconceito, sendo que você tá falando isso pra mim? E essa call só tava você e ele? Só eu e ele. Mais ninguém. Daí eu falei assim, como que você vem falar que não tem preconceito? Tava sendo gravada, não? Eu não sei. Não Eu não tava gravando, né? Aí, daí eu me defendi, falei assim, cara, eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor, tive as minhas dificuldades como qualquer um aqui dentro, ajudei quem eu precisei, pedi ajuda quando eu precisava e tentei fazer o meu melhor. Aí você vem falar que, dele falou assim, quando eu comecei a questionar ele sobre o machismo, o porquê, não, você tá falando isso, depois a empresa falou que não tem esse tipo de coisa aqui dentro, você tá me comparando com os outros caras da área, tá falando que eu não tenho capacidade igual eles.
Eu falei, cada um tem o seu tempo de desenvolvimento. Isso também não quer dizer na sua concepção que eu não me desenvolvi, porque eu me desenvolvi. Eu aprendi, tipo, em menos de um ano, a fazer uma coisa que eu nunca tinha trabalhado com ela. Tipo, e sei que eu entreguei valor naquilo, agreguei valor no que eu entreguei. E daí ele começou a mudar um pouco o discurso, porque eu comecei a falar, tipo, né, me defender. Porque ele comparou você Porque com ele outros comparou. homens. E daí ele falou assim, não, eu nunca tive preconceito com ninguém que eu trabalhei na minha vida. Em outras empresas, ninguém nunca falou isso de mim, que eu sou preconceituoso. Por que você tá falando isso? Eu falei, tá. Aí, sabe, quando... eu nem queria mais falar nada, sabe? Quando ele falou isso. Ele falou assim, talvez foi culpa da empresa X, né? Dessa empresa que não deu as ferramentas necessárias para você se desenvolver. Você estava trabalhando que não tipo deu as assim, ferramentas. aí mudou o discurso dele. Primeiro ele falou que eu não era capaz. Daí quando eu Agora comecei a falou que questionar culpa era da ele, empresa que ele tava... empresa que não tinha dado os recursos que eu precisava para poder me desenvolver. E aí ele vai demitir assim mesmo. Porque reconhecendo eu falei assim, que eu não te dei, mas eu vou te demitir. mas eu vou te demitir. Aí eu falei assim, Que coisa. tá, então só vamos colocar esses pontos aqui de desenvolvimento que não foram feitos. Eu não recebi treinamento, eu nunca recebi um valor de salário referente ao meu cargo, que nunca me mudaram, nunca me registraram para isso. Quando me mandaram pro BI, falaram de boca, você quer ir? Vai, dane-se. Sem treinamento, nunca ninguém perguntou se eu tava precisando de ajuda, nunca ninguém me deu um feedback falando se tava bom ou tava ruim. Eu perguntei para quem eu tinha acesso, né? Eu perguntava e conversava. Uma vez também tive uma conversa com o RH sobre algumas mudanças na empresa que eles estavam coletando com todo mundo, né? E eu tenho os meus valores profissionais, né? Claro. Então, eu falei dessa questão de treinamento, falava, tipo assim, eu achava importante, tipo, a empresa ter uma atuação na comunidade, com trabalhos voluntários, que é essas coisas que eu acredito. Então, eu não sei se talvez eu ofendi alguém, né, tipo, com as minhas ideias utópicas, né, por exemplo, eu conversei lá com o RH e falei, cara, dá uma folga no aniversário para um funcionário, você reverte no imposto de renda. Dá uma licença maternidade maior do que 4 meses. Então, assim, tipo, esse tipo de benefício, a pessoa do RH nem sabia que existia. Daí eu falei, cara, como não? Entendeu? Então, assim, eu tenho algumas ideias que eu expus ali. Até porque pelos anos que você trabalhou na área jurídica, né? E eles vieram me perguntar. Entendeu? Foi numa conversa que eles me perguntaram. Estavam pedindo sugestões, ideias. Sugestões, e tanto que perguntaram também o que eu tinha sofrido lá e se eu passava a mesma coisa aqui. Tipo, né? Então eles sabiam todo o contexto. Sabia todo o contexto. E no final você é demitida com uma comparação que, se foi infeliz, né? Pois é. O nome já fala, foi infeliz. Foi infeliz, com certeza. E só que daí você tá tão... Como que é? Eu tava tão acostumada com... Você tá tão acostumado com porrada que... Assim, você fica mal... Mas depois você fala assim... Você sabe que você vai levantar e vai continuar. Vai levantar e vai continuar, sabe? Dói bastante, sabe? Não dá pra contar o contexto de tudo que aconteceu nessa área, né, comigo, mas... Se fosse antigamente, a gente falava assim, fala quem que é o cara pra nós bater junto, viu? Eu vou junto bater. Ou eu não sei, eu devo ter muita sorte também na vida, porque olha... E aí hoje... Eu sempre fui muito, assim, ideias mirabolantes, tanto que meu sonho mesmo é montar uma mecânica. Quem sabe um dia. Uma mecânica. Uma mecânica. Carro, muito bom. Mas quem sabe, Vou contar uma coisa pra você. Eu preciso do investidor, 300 mil reais. Já tá até... já tem plano. Já tenho. Aí sim. Então eu vou contar um segredo pra você. E agora eu vou contar pra todo mundo. Eu sou técnico em injeção eletrônica. Você não sabe dela. Ó, meu investidor. Não. Quer dizer, não fui há mais de 20 anos atrás. Fui, fiz o curso, tentar testar o carro, olhar, escanear o carro. Tudo. Tudo, Isso aí. E tanto que antes da TI, eu tava em dúvida. Eu queria fazer ou mecânica ou TI. Aí eu fui pra TI. Falei, não, mecânica acho que não vai dar certo, não. E foi lá que eu aprendi 0 e 1. Binário. O binário, para poder fazer teste, dava resultado binário.
Ó, depois aí foi já mexi o computador um pouquinho, mas aí depois foi tentar. Então era um ou outro que eu ia fazer, né? Um ou zero, né? Muito legal. Então, daí eu vi a oportunidade, né, tipo, de empreender. E hoje eu trabalho com a impressão 3D e com o meu marido é designer gráfico, né? A gente juntou a parte de identidade visual junto com a tecnologia da impressão 3D, né? Que legal. A gente tá como se fosse uma agência online mesmo, que presta o serviço de prototipagem e impressão 3D também. Mas tá no começo, né? Online? Tem online. Site? Tem site. Qual que é? Fala para todo mundo. Meu Instagram, que alguém quiser... Alguém não, se vocês quiserem conhecer meus projetos, é 3D Copas Londrina. E procura lá no Google, a gente é bem ranqueado no Google, ó, como é importante ter um site. A gente faz site também, tá? Identidade visual pro cliente, fazemos só logo seu site. Isso aí, tem que fazer uma vez, tá? E tamo aí, cara. E eu espero, né, que eu possa me desenvolver nessa área. Tem outras coisas que eu quero fazer da vida ainda, né? Porque a mecânica, né? A mecânica, né? Meu marido fala que eu sou meia doida, porque eu tenho muitas ideias, assim, em pouco tempo, sabe? Lógico, a gente não vai executar todas, né? Mas, assim, tem uns gatilhos. Vai assim. anotando e colando na parede, no post-it, as ideias, né? Assim, depois com o tempo você vai pegando uma por uma. Uma coisa que eu esqueci, falando de anotar rapidinho. Na época que eu tava lá na outra empresa de 11 anos, meu marido tinha medo de mim, acredita? Mas como assim? Porque eu programava sentada na cama dormindo à noite. Peraí. Essa é a primeira história. Você está falando que você é sonâmbula, nem sei se tem esse termo, hein? Você programava sonâmbula. E falava, e brigava, e discutia sobre projetos sentado na cama dormindo. Nossa, naquela época ele tinha muito. Caralho! Aí ele se acostumou, né? Aí tinha época que eu Ele acostumou a desligar o computador, né? Porque... Não, assim, programação imaginária, não tinha computador. Não tinha? Não tinha, era imaginário. Eu ficava falando as coisas dos projetos, assim, tudo dormido. Você tava pensando no programa. Tava assim, no Fecha nível... colchete, abre colchete, Tava no nível de estresse, assim, tipo... E é engraçado, né? Depois você revendo essas coisas, querendo ou não, é engraçado, né? Tem que tirar lições boas, né? Hoje eu aprendi isso, né? Uau. Depois desse ciclo, né, que a gente passa, a gente sempre tem que fazer o suco com os limões que a vida dá pra gente, isso né? aí, Então, a gente tem que... Até como uma das coisas que me marcou aqui, acho que quem assistiu o vídeo, por isso que eu falo, se você tá vendo esse vídeo, veja o vídeo, mande pra quem você acha que tem que ver, independente se você conhece a pessoa ou não, mande. Eu recomendo, mande. A gente precisa ouvir e entender... Os pessoas de vida têm muitos aprendizados, muitos, para a vida pessoal. Um deles que eu coloco é o seguinte, eu presenciei uma vez, claro, a sua história é única como de todo mundo, mas assim, né, tem um contexto único. E eu trabalhei também com uma empresa de 6 anos, tinha só uma mulher na área de tecnologia. Não éramos tantos, eram poucas pessoas. E ela já estava 10 anos mais ou menos. No final acho que ela ficou 10 ou 11 anos na empresa. E aí tinha os menininhos. Era bem menos, nós éramos em 4 ou 5. Todo mundo tinha algum respeito e tal. Mas sempre tem a brincadeira. E tinha uma pessoa que de vez em quando falava umas coisas que era até forte, sabe? Aí um dia ele falou uma coisa, eu fiquei... Que ele falou mesmo. E ela sempre falava, não ligo, já tô acostumado. Mas nunca era pessoal, sabe? A brincadeira era mais genérica. Então, eu ainda talvez estava aprendendo essa questão de reconhecer quando está sendo muito... até porque ela também brincava, então ela também jogava a bola pra gente muitas vezes. Mas ele falou uma coisa, às vezes, que um dia, que eu já estava, fazia tempo que eu estava, tinha uma pessoa só que fazia mais, entendeu? Assim, na verdade, fazia. A gente sabe a diferença, O homem sabe quando está fazendo na brincadeira, não tem, a não ser que ele é muito inocente. E aí ele fez, Andressa, e eu falei, pô, isso não tá certo. Aí ele saiu da sala e eu virei pra ela e fiz assim, você não se incomoda com isso? Porque ela não falou nada. E ela falava, sabe? Não tinha essa, não. Ela quando dava a patada. Você tem você aprende a dar. Ela brincava no mesmo padrão. Super especial, amiga do meu coração. Nossa, amiguíssima, amo demais ela. E aí eu falei assim, você não
Não se sente incomodado com esse tipo de comentário? Porque aí não foi uma brincadeira, foi pessoal. Aí ela, já tá acostumado já. Tá. Então vamos fazer o seguinte, já que você tá acostumado, se teu marido estivesse aqui do lado, se fosse eu que estivesse sentado ali, ele ia ficar quieto? Aí ela, não. Então, será que não seria... Aí começa a pensar. Aí ela começou a pensar. É que lembra da brincadeira e a ofensa tem ali. Isso, tem ali nisso. Todo mundo brinca com todo mundo. Tem ali, ó. Né? É muito E próximo. não foi uma brincadeira, entendeu? Foi uma resposta ofensiva, não foi brincadeira, entendeu? Foi direto. E aí eu falei pra ela. Essa foi uma das coisas. Eu falei, cara, vocês precisam expressar mais quando eu ver. Foi onde eu comecei a expressar. Até porque, se você é homem e está assistindo esse vídeo ainda, e você conhece alguém, a primeira pergunta que eu sempre fiz, Andressa, as pessoas de vez em quando, era a seguinte. Cara, você tem mãe? Irmã. Você tem irmã? Porque você não tem irmã. Eu já falei isso uma vez, cara. Pô, você tá falando assim. Você falou, cara, você não tem irmã, né, velho? Porque você ter falado o comentário que você fez da menina que passou aqui, da música, você não deve ter irmã, velho. Só pode, cara. Entendeu? Porque não é questão de ser empático, eu nunca vou ter empatia, mas... Então, cara, pessoa que tivesse, você que tá vendo, compartilha. Mostra esse vídeo. Porque homens, a gente tem que começar a falar e até reprimir, se for o caso. Eu não sei se reprimir seria a palavra certa, mas, entendeu? A gente tem que ajudar, porque mais do que ser mulher e homem, você vai sentindo, Andressa, nós somos seres humanos. Sim. Pô, respeito é coisa básica. Isso porque a gente está falando de uma parte totalmente profissional. A gente nem entrou em detalhes em outros tipos de desrespeitos, né? A gente está falando do profissional, né? E, bom, tá muito legal. Eu não queria terminar, mas fazer assim, a tua história é maravilhosa, ensinando para todo mundo. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, quando você saiu daquela empresa que você sofreu mais até, porque aí essa mais recente talvez, não sei se houve, a empresa mudou? Porque tem outras mulheres trabalhando lá, né? Porque a gente está contando aqui um lado e as outras provavelmente devem ter sofrido a mesma coisa. Ou não. Uma das coisas que minhas amigas, né? Porque eu tenho amigos e amigas lá, que me contaram foi que... E eu fiquei eu não entendia na época, mas depois eu comecei a entender e ficar muito feliz, porque eu não via como ter feito a diferença, tipo, com a minha experiência lá dentro, né? E depois eu entendi que sim, quando as pessoas começaram a falar pra mim que eles fizeram, a partir do momento que eu relatei os machismos que eu sofria, eles fizeram a filha do dono, né, que começou a assumir a empresa depois de um tempo, já sofria o machismo pelo pai, porque o pai não confiava nela e deixava pro irmão, entendeu? Então, assim, acho que já foi até legal pra ela começar a assumir a empresa do pai, né? E ela é uma pessoa totalmente, tipo, gente boa, só que ela entrou depois de mim. Ela foi assumir depois de mim, né? Depois do que aconteceu. Depois do que aconteceu, entendeu? Mexeu muito com a empresa, provavelmente ela foi pra lá. E daí as minhas amigas relataram que eles fizeram uma conversa com as mulheres de todo, né? De toda a empresa. Pediram para escrever, né? Um bilhetinho anônimo falando o que de machismo, de assédio sexual, moral, se houve. E pediram para elas escreverem e colocarem ali. E daí eles começaram a rever esses casos, né, tomarem atitudes. E para você ver, eu tinha a percepção que eu dentro da TI sofria preconceito, machismo, sabe? Teve outros setores, outras mulheres de outras áreas, tipo, mais assédios mais intensos, assim, digamos, né, que já tinham acontecido, que tipo assim, eu nem imagino como se deve passar por um assédio sexual, né? Poxa. Então, assim, e eles tomaram atitude, né, depois disso. Então, assim, minhas amigas falam, cara, você não passou essas coisas em vão, porque eles tiveram atitude de fazer isso, entendeu? E acho que hoje tem um canal que as mulheres podem falar. Então, assim, acho que não foi em vão, né, tipo... Ajudou muitas outras que estão lá e assim depois entraram também. É isso que me, assim, me consola, sabe, que... serviu pra alguma coisa.
Mas eu posso deixar uma coisa Essa era a segunda pergunta que eu ia fazer para você. Ah, Eu tá. queria que você, por favor, dê um recado para todo mundo aí que você queira falar sobre isso. Eu não gosto muito, como eu já te falei, de ficar levantando bandeira Sim. de feminismo, né? Eu acho que a gente tem que ser tratados com igualdade, né? Acho que às vezes as pessoas querem ser melhores do que as outras, mas a igualdade profissional entre homem e mulher é muito importante. E às vezes tem gente que, né, quer ser mais. Então eu luto pela igualdade, eu sempre lutei pela minha igualdade. E muitas mulheres relatam que depois que se formam não conseguem emprego na área, porque entre um currículo masculino e feminino, o masculino sempre tem prioridade. Então, acho que a gente está vivendo um século assim que as empresas têm que olhar para isso e saber lidar com esse tipo de situação, porque não é fácil. Não é fácil concorrer a um currículo, a uma vaga de emprego e passar por esse tipo de coisa e sempre pensar que acabar acreditando talvez que você não é capaz. Então você tem que ter muita resiliência e colocar na sua cabeça, não, eu posso tanto quanto. Não ser mais, não posso mais, eu posso igual. Então acho que a igualdade é muito importante assim nessa área, né? Acho que em todas as áreas. Mas empresas, deem oportunidade para as mulheres. Mulheres são analíticas, são uma visão diferente como um todo. Acho que completa a visão do que o homem e mulher trabalhando junto, se completa muito. Como um casamento, talvez. Então, é isso que eu queria falar. Assim, até fico meio emocionada, mas dê oportunidades, né? A gente precisa disso. Muito bom. Se a gente tivesse aqui Se eu pudesse, eu estava te abraçando agora. Aqui, pelas questões que... Não queria chorar, mas, pô, não tem como. Faz bem. Uma das primeiras coisas que eu falo é chorar faz bem, que libera o coração. Dizia, minha esposa sabe disso. Né? Chora, tem vontade, chora. E hoje eu coloquei lá no meu currículo agora, que se um dia eu precisar entrar numa empresa novamente, eu coloquei lá como meu objetivo, que eu quero uma empresa que me respeite, que tenha uma TI que me respeite. Eu coloquei lá nos meus objetivos, que eu quero uma empresa com os valores profissionais que eu prego, uma empresa que atua na comunidade. Então eu coloquei isso no meu currículo e quando eu pensar em mandar, eu quero que uma empresa me contrate por saber que eu tenho esses valores ali. Então, às vezes a gente coloca umas frases bem bobas assim, né? No objetivo. Colocar os seus valores importantes. Aí eu coloquei os meus valores ali. Bom, para encerrar aqui, então, a pergunta que eu faço é: você está available para empresas procurarem você? Ou não? Né? Não, eu quero ficar rica vendendo impressão 3D. Não, mentira. Mas hoje eu quero empreender e quero me dedicar a esse momento, que tá legal, né? Tô construindo aí minha empresa. Bom, quem quiser acessar aí o site da Andressa, a gente vai botar nas descrições também do vídeo, vai aparecer aqui embaixo, repete mais uma vez aí o nome do site. Eu vou passar o Instagram, que lá tá bom, mas o Instagram? Que lá tem um site no link, é 3D Copas Londrina. 3D Copas Londrina. Ó, pode fazer porque eu já fiz. Eu ia te falar aquela hora, né? Você me deu um presente e também eu pedi um bode, né, pra você fazer. Um bode. Faz um bode. Bode pra que um bode? É um bode, pra botar um bode na sala, né? Quando tem um problema, a gente traz um bode e ela fez um bode que minha filha briga com o bode hoje. Meu bodezinho que tem, na verdade, o bodezinho é um bode meio vaca leiteira, né? Ele tem teta, eu acho. Ele tem uma teta de vaca embaixo. Eu falei, é bode ou né? É um misto ali. Mas você fez um sextante pra mim, né? Uhum. O meu time, onde trabalho, chama sextante, e aí eu pedi pra Andressa fazer vários sextantes e eu distribuí pro meu time. Ó, esse sim. Então, se o meu time estiver vendo, foi ela que fez o sextante. Andressa, obrigado. Obrigada a eu. Fica com meio vergonha, né? Não tem vergonha não. Se abraçar, a gente não pode. Infelizmente, eles não podem.
Manda um abraço pro maridão, porque ele tem uma mulher incrível e tem que guardar. Quando me perguntar um dia, e aí Zé, você casou? E aí, é bom casar? Porque depende de quem você casa. Então, ó, recado, eu tô falando aqui porque eu sei que ele tá ouvindo. Acho que ele tá ouvindo lá o recado, porque ele tá aqui, tá? Só pra tu me valorize, né? Não, mas parabéns pra vocês, como família e tudo mais. Obrigado. E, cara, se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha isso aqui. Vai valer a pena pra muita gente, muitas mulheres, muitas pessoas. Somos humanos e temos que respeitar. E também vai lá no Instagram da Andressa, curte lá, faz um pedido para ela. Tá? Entrega em todo o Brasil, manda via correio se for necessário. Estamos em processo de e-commerce. Então, só, pede para ela e ela vê se mandar, dá pra mandar. Não dá pra mandar? Dá. Manda para ela. Aproveita aí, tá bom? Galera, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!